diz assim: quem deu crédito à nossa pregação, a quem se manifestou o braço do Senhor, porque ele foi subindo como renovo perante ele, e como raiz de uma terra seca, não tinha beleza e nem formosura, e olhando nós para ele, não havia boa aparência nele, para que desejássemos. Era desprezado, o mais rejeitado entre os homens, homem de dores, experimentado nos sofrimentos, e como um de quem os homens escondiam o seu rosto, era desprezado, e não fizemos dele caso algum. Verdadeiramente ele tomou sobre si as nossas enfermidades, e as nossas dores levou sobre si, e nós o reputávamos por aflito, ferido de Deus e oprimido. Mas ele foi ferido por causa das nossas transgressões, e moído por causa das nossas iniquidades. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele, e pelas suas pisaduras fomos sarados. Glória a Deus. Pode sentar, em nome de Jesus. Curva a sua cabeça e faça uma oração de 1 minuto, para que o Senhor possa iluminar a nossa mente aqui essa noite. Pai, oramos e pedimos a Ti mais uma vez. Aqui está a Sua palavra, e hoje é Santa Ceia, e a Tua palavra diz que quando nós nos reunimos, devemos lembrar do Senhor. O Senhor é o assunto principal aqui essa noite. Aliás, o Senhor é a pessoa mais importante aqui nesse lugar. É por causa do Senhor que nós estamos aqui. Se não fosse o Senhor, quase nenhum estaria aqui. Quem sabe os mais jovens, mas provavelmente a maioria já não estaria nem vivo mais nessa terra. Mas o Senhor nos perdoou, nos sarou, nos limpou, nos deu vida, escreveu o nosso nome lá no seu livro, e nos deu o privilégio de sermos chamados filhos de Deus. Por isso eu lhe peço nesta noite, é Santa Ceia, cresça mais em nós, cresça mais em mim, e nós possamos manifestar cada dia mais o teu caráter, possamos manifestar cada dia mais a sua vida, que as pessoas possam olhar para nós e ver a tua presença, Senhor. Em nome de Jesus, nos ensina isso pela tua palavra. Usa, meu Pai, do teu poder, meu Deus, para que nós venhamos mais rápido, Senhor, sermos mudados, transformados para a honra, para a glória do teu nome, porque nós queremos isso, é o nosso desejo, é a nossa luta, é o nosso alvo, é o prêmio da soberana vocação que o Senhor tem para nós, sermos cada dia mais parecidos com o amado da nossa alma. E para isso nós precisamos da revelação do teu Espírito no nosso espírito. Então usa, meu Deus, a palavra, usa, meu Deus, cada situação, usa louvor, o que o Senhor precisar, meu Deus, usa, mas transforma a nossa vida, para que nós possamos ser uma igreja santa, para que nós possamos ser uma igreja, meu Pai, consagrada, para que nós possamos ser aquela igreja de Filadélfia, que o Senhor tinha prazer nela, meu santo. Em nome de Jesus eu lhe peço, Pai abençoado, faça isso, e amarra o nosso inimigo, repreende Satanás, tudo que é impedimento, Senhor. Aqui é a tua casa, Senhor, nós pagamos o aluguel desse salão, e não permitimos que o diabo trabalhe nesse lugar, que ele seja amarrado, repreendido e paralisado, em nome do Senhor Jesus. Em nome de Jesus, você pode dizer amém? Graças a Deus. A vitória, ela é nossa. A salvação é nossa. A salvação que Deus nos deu não custa dinheiro, mas ela não é de graça. Aliás, é até engraçado falar, a graça não é de graça. O que é graça? É favor imerecido. Nós não merecemos, mas o Senhor nos deu a sua graça. Através da nossa fé no sangue do Cordeiro, nós alcançamos a salvação. E é por isso que eu disse para você, a salvação não é de graça. A salvação custa a nossa fé.
É o preço que nós pagamos pela salvação. O Senhor pagou com sangue derramado lá na cruz, mas eu pago com a minha fé. Com a minha fé na sua promessa, com a minha fé na sua palavra, com a minha fé na sua bendita pessoa. Amém? Quem está disposto a pagar esse preço aqui, deixa eu ver. É pela fé sois salvos. Isso não vem de vós, mas é dom de Deus, para que ninguém se exalte, para que ninguém se engrandeça. Não é porque nós cantamos, que nós pregamos, não é porque nós fazemos visita, oramos pelas pessoas, mesmo que a gente tenha condição de ajudar as pessoas financeiramente, com a cesta básica, não é isso que vai nos levar no céu. O que vai nos levar ao céu é a nossa fé naquele sangue derramado lá naquela cruz. Aquele sangue nos purifica, aquele sangue já nos perdoou. Amém? Mas para que nós tivéssemos essa salvação, para Jesus custou tudo. Para Jesus custou tudo, porque ele desceu do céu. E a palavra de Deus diz que ele não teve por usurpação ser igual a Deus, mas a si mesmo se esvaziou, tomando a forma de homem, ser humano comum, e veio a esse mundo. O Deus que criou toda a terra, o Deus que criou todo o universo, o Deus que criou esses milhares de estrelas que você sai e você vê, cada uma brilhando, lindas, estão lá sustentadas durante toda a eternidade pelo poder do nosso Deus. Esse Deus, ele desceu dos céus e ele se tornou indefeso como esse bebê. Ele teve que comer porque Maria amamentava. Ele foi protegido por José. Ele, o Deus vivo, o Deus poderoso, ele se sujeitou a depender de um pai e de uma mãe pecadora. E ele veio a esse mundo, o único homem que veio a esse mundo com a missão de morrer e não de viver. Ele veio exatamente para isso. É por isso que a Bíblia diz que ele é o Cordeiro vivo que desceu do céu. Ele veio para morrer por nós, ele veio para ser o nosso sacrifício. Aquele cordeiro que foi ali no monte quando Abraão estava, e ele ia imolar Isaque, e o Senhor, ele ouvindo a fé de Abraão dizendo para o seu filho: filho, o cordeiro Deus proverá para si. E quando Abraão, ele levantou o cutelo e ele ia imolar Isaque, ele escutou a voz do anjo que disse: Abraão, não faça isso, porque agora sei que você teme a Deus. E Abraão escutou o barulho do cordeiro que estava ali, e o cordeiro estava amarrado, ele estava ali preparado para o sacrifício. E Abraão então tira Isaque e ele imola aquele cordeiro, ele sacrifica aquele cordeiro. Quero que você entenda, aquele Isaque que estava ali para ser imolado representa a minha vida e a tua vida. Era nós que devíamos morrer, era nós que devíamos provar dessa morte eterna, mas o Senhor, o Cordeiro de Deus, ele fez isso por mim e você. Ele foi à morte por mim e você, ele deu a sua vida por mim e você. Louvado seja o nome do Senhor. E nós lemos um texto aqui no livro de Isaías, no capítulo de número 53, aonde Isaías entrou no templo. Ele teve uma visão, e a visão era tremenda. Isaías era o profeta messiânico, é aquele profeta que teve a visão, e de repente, com alegria, ele escreveu e divulgou para todo Israel, dizendo: porque um filho se nos deu, um príncipe nos nasceu, e o seu nome será maravilhoso, conselheiro, Deus forte, Pai da eternidade, príncipe da paz, e do seu reino não haverá fim. Aleluia, louvado seja Deus. Isaías já tinha trazido essa mensagem, mas um dia ele entra no templo e ele começa a buscar o Senhor. Ele começa a se encher da presença de Deus. A unção estava descendo sobre ele, porque a Bíblia diz que naquele tempo os homens não tinham espírito dentro deles, mas como nós temos hoje, o Espírito de Deus está dentro de nós, nós somos templo. Mas naquele dia a virtude de Deus é que descia, e ele cheio daquela virtude, ele provando daquela virtude, Deus levou ele quase 700 anos depois. E ele vendo aquela visão, a visão que ele
conseguiu descrever da maneira que ele descreve aqui. Era tremenda. Ele viu ali a cruz, ele viu as 3 cruzes, e ele viu no meio daquelas cruzes, a cruz que estava no meio, um homem. E ele então começa a receber a revelação de Deus, dizendo: mas ele foi transpassado pelas nossas transgressões, ele foi moído pelas nossas iniquidades, o sacrifício que nos traz a paz estava sobre ele, e pelas suas pisaduras nós fomos sarados. Nós fomos sarados. Que visão maravilhosa, que revelação maravilhosa. Eu quero dizer uma coisa para você, meu irmão: a nossa salvação só nos custa fé, a nossa salvação só custa a nossa confiança, a nossa convicção, a nossa obediência à palavra do Senhor. Mas para Jesus foi difícil, ele sangrou até a morte, ele sentiu dores até a morte, ele sofreu até a morte, para que eu e você tivesse vida e vida com abundância, para que eu e você deixasse de ser morada de espírito imundo, morada de demônios, e hoje nós somos o templo do Espírito Santo. Aleluia! Foi através do seu sangue derramado que a cortina, o véu do templo, ele se rasgou de alto a baixo, e agora não tem mais separação. Quem quiser pode chegar até o Pai e receber a presença do Pai. Aleluia, louvado seja Deus. Eu sinto aqui a unção dele, e essa unção está aqui hoje no meio da igreja. Ele está aqui. Ele sofreu. Às vezes nós não entendemos como um Deus santo podia morrer por um pecador tão imundo como nós. Foi triste. Jesus não foi como eu e você. Ele veio nesse mundo só para sofrer, e ele sofreu tudo que um homem, um ser humano pode sofrer. Jesus não teve uma casa. Jesus dormia na casa de Pedro. Jesus, ele um dia foi dormir na casa de Zaqueu, alguém que ninguém queria nem conversar. Jesus sempre posava na casa de Marta, de Maria, de Lázaro, e outras que a Bíblia não mostra. Jesus não tinha, a ponto dele dizer: as raposas têm covis, as aves do céu têm ninhos, mas eu não tenho onde reclinar minha cabeça. Jesus, ele não tinha nada, mas quem tinha ele tinha tudo. Quando ele entra na casa de Pedro, a sogra de Pedro está com febre. A febre era muito perigosa, porque às vezes as pessoas tinham febre e morriam. Naquele tempo não tinha analgésico, aquele outro tempo. Quantas pessoas que tinham febre e daí a pouco estavam mortas. E ele chega, a sogra de Pedro está com febre. Jesus repreende a febre e a febre vai embora. Aonde Jesus chegava, tudo mudava. Ele entra na casa de Zaqueu. Zaqueu está em depressão, Zaqueu se sente rejeitado, Zaqueu está triste, amargurado, a vida dele não tem sentido. Ele tem dinheiro, mas ele não tem alegria. Ele tem dinheiro, mas ele não tem paz. Ele tem dinheiro, mas ele se sente uma pessoa rejeitada. Ninguém ama Zaqueu. Ele se sente pequeno, e ele é pequeno no tamanho, mas menor ainda por dentro. Mas quando Jesus entra na casa de Zaqueu, a salvação vem para ele, a salvação vem para a sua família. Aleluia, é esse o segredo de Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Aonde Jesus está, tudo tem mudança. Aonde Jesus está, a salvação, a liberdade, a transformação, o caído se levanta. Aonde Jesus está, as trevas vão embora, o diabo bate em retirada, e a glória de Deus se manifesta. Aleluia, louvado seja o nome do Senhor. É por isso que o inimigo detesta que você chame por este nome. É por isso que o inimigo detesta que você busque esta presença. É por isso que o inimigo odeia quando você diz: alegrei-me quando me disseram vamos à casa do Senhor. É por isso que o inimigo odeia quando você diz assim: eu vou me consagrar, eu vou buscar mais, eu vou aprender a palavra, eu vou fazer a obra de Deus, porque
Ele sabe que se você der lugar, o Senhor vai agir na tua vida. Coisas grandes e firmes vão começar a acontecer. Aleluia, louvado seja Deus. Jesus sofre, mas Ele não para. Jesus diante de Pilatos diz assim: ó, você não sabe que eu tenho poder para te matar e para te soltar? Pilatos está perturbado, porque ele olha para aquele homem, ele não consegue entender como ele não retruca. Jesus fica calado, e Jesus diz: nenhum poder você teria se do alto não te fosse dado. A vida está no controle de Deus. Eu quero que você entenda nessa Santa Ceia: a minha vida, a tua vida está no controle de Deus. Às vezes acontecem coisas ruins que a gente não entende. Por que isso aconteceu? Na Santa Ceia passada, tinha alguém aqui que não está hoje. Na ótica humana é ruim, mas na ótica de Deus é vitória. Nós somos seres pequenos e frágeis e sentimos saudade. Alguns até querem brigar com Deus, né? Não vale a pena, a gente sempre perde. E é por isso que a gente tem que amar o nosso irmão, porque na Santa Ceia passada ninguém podia prever. Assim como você pode olhar para o teu irmão que hoje, você não sabe quanta Santa Ceia você vai ver ele, mas você não sabe se até o final do ano ele vai estar com você. Nós passamos a passagem do ano, foi tão bom, foi tão gostoso. No ano de 2024, a minha esposa estava aqui, e no ano de 2025 ela estava lá. Nós não podemos prever o que vai acontecer no dia de amanhã. É por isso que a Bíblia diz: amai-vos uns aos outros, assim como eu tenho amado vocês. É assim que tem que ser, porque nós queremos às vezes o modelo humano, e o modelo humano é falho. O nosso modelo é divino, o nosso modelo é Jesus. Jesus não desprezava ninguém. Ele conversava com a mulher adúltera lá no poço de Jacó e mudava a vida dela. Jesus, ele perdoa aquela outra mulher adúltera que ia ser apedrejada. Ele perdoa ela também. Jesus, ele toca em um homem que nenhum sacerdote podia tocar, que era leproso. O leproso disse: Senhor, se quiseres, pode limpar-me. Jesus toca no leproso e diz: quero, seja limpo. Para Jesus não tem dificuldade. Ele só quer um coração desejoso, um coração quebrantado. Ele só quer a sede do nosso coração. Por isso ele diz: todos que têm sede, vem para mim. Não me importa quem te rejeitou, não me importa quem não quis você, mas se você tem sede, os meus braços estão abertos para te abraçar. E eu quero mudar a tua vida, eu quero te levantar, eu quero que você tenha uma vida verdadeira, porque sem a presença de Deus, a vida do homem não faz sentido. Ele pode ser rico, ele pode ser famoso, ela pode ser bonita, ele pode ser bonito, ele pode ter conquistado tudo que um homem pode conquistar, mas se não tem Jesus, ele não tem nada. Se ele não tem Jesus, a vida dele é uma vida vazia. Mas quem tem Jesus, aleluia, já preencheu o seu vazio e tem a paz no seu coração. Jesus cheio de paz. Ele diz: agora o meu reino não é desse mundo, mas eu sou rei. Eu sou rei, já já ele vem. Jesus vai para a cruz, e ele passa 3 noites já sem dormir. 3 noites sem dormir, 2 dias sem comer nada, estômago vazio. Às vezes a gente fala que sofre, né? Dor física, dor na alma. Todo mundo lhe abandona. Até Pedro nega ele 3 vezes, e ele fica sozinho. Meu irmão, se sentir só não é motivo para você baixar a cabeça. Se sentir só não é motivo para você desistir. Porque quem está só é difícil, mas quem tem Deus nunca está sozinho. Quem tem Deus nunca está sozinho.
Jesus tinha o Pai, e ele estava ali com o Pai, e ele é colocado na cruz, e o médico examinando a crucificação, especialista em crucificação, ele descreve assim: Jesus, ele teve inflamação por todo o seu corpo, os seus músculos teve espasmos dolorosos, tinha hora que ele queria se encolher, mas ele não podia, ele estava pregado na cruz. Tinha hora que ele queria esticar o tronco, mas ele estava pregado na cruz. Todos os seus nervos inflamados, dores tremendas, terríveis nos seus nervos, a febre no seu corpo, o seu corpo todo febril. Ele tinha apanhado, ele tinha levado os açoites. Segundo a lei, era 40 açoites, então eles davam 39 com medo de errar, mas 39 açoites. Não era com uma cinta comum como a que a gente usa, mas era um chicote com ponta de osso, e aonde ele batia, ele rasgava, aonde ele batia, arrancava os pedaços. Era assim que Jesus estava. Já naquela cruz ele estava todo inchado, pés inchados, mãos inchadas, costas e rosto todo machucado. E é assim que Isaías diz: e vi nenhuma beleza nele nós víamos. Ele estava todo deformado, ele estava todo machucado, o seu rosto é como uma massa inchada de sangue. Aonde ele estava ali, pendurado naquela cruz, meu irmão, eu quero que você entenda esta noite: aquilo que parece derrota, aquilo que parece tragédia, é a maior vitória do universo, porque ali o Senhor estava conquistando a nossa salvação, ali ele estava comprando a vida de todo aquele que nele cresce. O seu sangue derramado seria o preço pela salvação de todo aquele que nele crê. João 3,16 diz assim: porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho único, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida, e tenha vida eterna. Não morre mais, é morar no céu, é andar na rua de ouro, é sentar na mesa com o Senhor. Aleluia, aleluia. Tem um Salvador como esse? Não tem. Tem alguém mais maravilhoso que ele? Não tem. Jesus, ele nos comprou. Até aquele dia. Um dia eu perguntei para Deus assim: Senhor, por que precisou o Senhor morrer na cruz? Eu sei que se o Senhor só falasse de amor e fosse embora, muita gente não ia acreditar, mas eu acho que tem mais coisa. E foi quando Deus foi me mostrando. Até aquele dia, quando o diabo matava um profeta, ele não era punido, porque ele dizia: eu sou o príncipe desse mundo. Nem Jesus contestou a autoridade dele, quando ele disse: esses reinos que eu tenho aqui te mostrado, todos eles eu te dou, se você prostrado me adorar. Jesus não contestou, ele era o príncipe desse mundo. Aí alguém pode dizer: mas como? A questão que a lei legal, ele era o dono legal dessa terra. As pessoas não entendem o que é isso, mas eu vou explicar para você entender. Se o Juca, ele bebe muito, e o Juca, ele gasta todo o dinheiro dele na bebida. Espero que não tenha nenhum Horácio. O Juca, sei que não tem aqui nenhum, mas o seu Horácio, ele é dono do boteco, e ele sabe que todo mês o Juca recebe o salário dele, e ele passa no boteco, e quando ele chega lá ele já toma uma, e daí a pouco chegam os amigos, porque esses amigos chegam mesmo. Ô Juca, você é bacana, paga uma para mim. E o Juca vai pagando para um, vai pagando para o outro, e vai pagando para todos, e todo mundo: o Juca é legal, o Juca é meu chapa, amigo do meu coração, é meu fechamento. E o Juca só gastando o dinheiro dele. No final, o Juca vai para casa sem dinheiro, o Juca vai para casa embriagado. Ele chega em casa, briga com a mulher, quebra o que tem dentro de casa, e no outro dia o Juca está chorando, dizendo: eu não queria fazer isso, mas ele fez porque era escravo do diabo. Ele fez porque o diabo mandava na vida dele. Até aí
Você vai dizer: a culpa é do dono do bar? O dono do bar vai dizer: não, eu não tenho culpa, ele comprou porque ele quis. Eu não tenho culpa, eu sou um comerciante, eu sou honesto, eu pago os meus impostos. Esse dono de bar, ele é culpado moralmente, mas não é culpado legalmente. A lei do país não vai punir ele, porém um dia ele vai prestar contas ao nosso Deus. Da lei de Deus ninguém escapa. Você pode dizer amém? Então é isso. Ele é um bom cidadão. O seu Horácio paga os impostos dele, paga a licença do seu bar, está tudo certo com ele, mas no fundo ele sabe que ele está destruindo a vida do Juca, que ele está explorando o Juca. Era exatamente isso que acontecia. O diabo, ele matava pessoas, destruía pessoas, oprimia pessoas, mas não havia como ele ser punido. Ele dizia: eu sou o dono disso aqui, eu sou o príncipe desse mundo. Mas chegou um dia que numa sexta-feira, você pode dar um glória a Deus? Às 3 horas da tarde, a hora do sacrifício no templo, a hora que o sacerdote sacrificava no templo, às 3 horas da tarde, alguém estava ali, estava cheio de dores, estava cansado, estava com fome, estava com câimbras, estava com seu corpo estava todo inflamado, as dores eram tremendas, as dores eram terríveis, e naquele momento, quando ele abaixa a sua cabeça, ele diz: Pai, está consumado, em tuas mãos eu entrego o meu espírito. Aleluia, louvado seja Deus. Ali naquele dia e ali naquela hora, Satanás se tornou infrator e criminoso, porque ele tocou em alguém que ele não podia tocar, ele agiu mal com alguém que ele não podia agir, e a partir daquele dia ele foi julgado, ele está condenado, a perdição é para ele, e através daquilo que Jesus fez naquele dia, ele perdoou o meu e o teu pecado, e ele nos dá a vida eterna. Louvado seja Deus. Isso é motivo de alegria, isso é motivo de comemoração, isso é motivo do crente dar glória a Deus, do crente dar aleluia e dizer: eu sou feliz, porque eu que ia para o inferno, mas agora eu vou morar na glória, agora eu vou morar na glória, agora eu vou morar com Deus, eu vou ver a face do meu Criador. Aleluia, louvado seja Deus. Que Salvador maravilhoso, irmãos. Tanto é que Satanás era o príncipe desse mundo, hoje ele não é mais. Ele não é mais príncipe não, viu gente? Se vê algum pregador pregando que ele é príncipe, o pregador não está equivocado. A Bíblia diz que agora ele é só príncipe das potestades do ar. Ele é príncipe dos seus demônios. Ele não é príncipe mais nada aqui. Agora se cumpre na tua vida o que Deus disse para Josué: aonde pisar a planta do nosso pé é nós. Eu disse nós, você e Deus. Você sozinho está enrolado. Eu e Deus, você e Deus é maioria. 1000 cairão ao teu lado, 10.000 à tua direita, mas o diabo não pode te atingir. Você e Deus entra na cova do leão e o leão não pode te pegar. Você e Deus cai na fornalha e o fogo não te queima. Você e Deus, em Cristo Jesus, nós somos mais que. Se tem alguém aqui cultivando o espírito de derrota, cabeça baixa, sai daqui diferente. Amém? Você olha no espelho e diz: mas você é feio. Olha a tua orelha. Olha o cabeção que esse cara tem. Parece brincadeira, né? Mas quantas vezes isso não acontece, né? Você pega o pente, vira o cabelo para lá e para cá, e fala: não tem jeito, não estou bonito não. É o reflexo do que acontece dentro de nós, o inimigo tentando te derrubar, tentando te desanimar. Ele vai colocar milhões de defeitos em você, mas diga: Satanás, eu não me preocupo com o que você fala, eu sou do jeito que o Pai fez.
eu sou filho dele. O importante é que ele me ama. O importante é que ele me entende. O importante é que tudo em mim que não está bom, um dia vai ser transformado. Tudo em mim que tem defeito, um dia vai ser perfeito. Você pode dar um glória a Deus? Tudo que é defeituoso, no céu não entra pecado, e no céu não entra em defeito. Você entra no céu sem perna? Não. Na terra você está sem uma perna, mas no céu você tem as duas. Louvado seja o nome do Senhor, louvado seja Deus. Aqui na terra o homem pinta cabelo, no céu não precisa pintar cabelo. Aleluia, no céu tudo é perfeito, meu querido e meu amado irmão. Aqui, se nós fizermos um culto e orarmos 5 horas, assim no porrete, como eu gosto, dando glória e pregando e glorificando, e aguenta o ouvido do povo de Deus, porque eu gosto de gritar que o amado da minha alma é tremendo, ele é maravilhoso, ele é glorioso. E quando eu venho aqui na igreja, é para dizer e fazer festa com o nome dele, porque o nome dele é tremendo, o nome dele salva, o nome dele cura, o nome dele liberta, o nome dele pega o homem caído na lama e faz ele se levantar, e faz ele brilhar nesta terra. O nome dele é maravilhoso. O nome dele pega a pessoa deprimida, e esta pessoa vira um cantor, um levita, um pregador de alegria. O nome dele é glorioso. Mas se nós pregarmos durante muito tempo, a voz falha, mas nós vamos para um lugar onde nada vai falhar na nossa vida, onde tudo vai estar perfeito. Aleluia. E a palavra do Senhor diz para mim e para você que esta noite vai se preparando, porque muitos estão dizendo: aonde está a volta dele, aonde está a vinda dele? Mas ele diz aqui na palavra: eis que presto venho, guarda bem o que tem, para que ninguém tome a tua coroa. Louvado seja Deus. Muito em breve os céus vão se abrir, e aquele que chorou no Monte das Oliveiras, dizendo: Pai, se for possível, tira de mim esse cálice, e ele suou gotas de sangue, é o mesmo que descerá dos céus no Monte das Oliveiras, e o monte se fenderá no meio, e ele com poder e autoridade destruirá os exércitos do anticristo. E ele ordenará, e um anjo forte descerá do céu e prenderá Satanás, a besta e o falso profeta, num poço profundo durante 1000 anos. E a Bíblia diz que nós, a igreja, reinaremos com ele nessa terra. Aleluia. Quantos podem se alegrar com isso? Se nós com ele sofrermos, com ele também reinaremos. Então, se alguém está sofrendo, meu irmão, não é para você baixar a cabeça. Vai passar. Não tem vale sem fim. Existem vales lindos. Eu já vi muitos lá em Santos, quando eu descia de trem a Serra do Mar. Às vezes eu chorava, que eu contemplava aquelas maravilhas que Deus fez. Eu não conhecia Deus, mas eu já sentia a presença de Deus naquilo. Vales lindos, lindos, vales de quilômetros, mas de repente eles acabavam. Todo vale tem começo, tem meio e tem fim. Eu quero que você entenda: se você está atravessando um vale, você não está só nesse vale, Jesus vai com você. Continue andando, porque quem para, fica no meio do vale. Quem para não chega no final do vale, mas quem caminha com o Senhor, mesmo que esteja fraco, a palavra de Deus diz que Ele renova as forças daquele que não tem. Os que esperam no Senhor renovarão as suas forças. Se você estiver nesse culto se sentindo fraco, eu quero dizer para você: o Senhor está aqui para te renovar esta noite, e Ele vai te conduzir até o final desse vale, e vai te dar vitória. Amém? Então guarde esta palavra. O que para nós só custa fé, para Ele custou tudo. A vida dele todinha foi por mim e foi por você. É por isso
porque Ele não aceita menos que a nossa vida. Você pode dizer: Senhor, eu vou te dar 1 bilhão, eu tenho 1 bilhão, mas eu quero viver do jeito que eu quero. Deus vai dizer: guarde o teu bilhão para você. Eu quero a tua alma, eu quero você, eu quero o seu corpo, eu quero sua alma, eu quero o seu coração. Servir a Deus em vosso espírito. A Bíblia diz que nós devemos servir a Deus de todo o nosso coração, entregar toda a nossa vida para Ele, porque isso é justo. Ele entregou tudo por mim ali naquela cruz, e tudo que Ele fez para mim e para você, Ele recebeu em glória lá no céu. Ele foi honrado e será honrado por toda a eternidade. E tudo que você fizer por Ele aqui na terra, tudo que você fizer de coração para Ele aqui na terra, você será honrado lá no céu também. O seu galardão vai estar guardado para sempre na glória. Quem está entendendo aqui? Foi isso que Ele disse, foi isso que Ele queria dizer quando Ele diz: ajunteis para vocês tesouro no céu e não na terra, porque aqui na terra o ladrão rouba, a traça e a ferrugem destrói, mas lá no céu está guardado para sempre, para a tua alegria eterna. Amém? Ele disse: é muito triste aqueles que são ricos para com os homens e são pobres para com Deus. A igreja de Filadélfia, Jesus disse: vocês dizem que são pobres, mas vocês são ricos, porque a verdadeira riqueza de um homem e da mulher é ter Jesus de verdade no seu coração. Amém? E não abrir mão desse Jesus. Eu posso falar isso para você, porque eu tenho 40 anos caminhando com Ele, e Ele nunca me desamparou, em nenhum momento. Em momentos difíceis, Ele sempre me deu a sua paz, e a sua alegria nunca me abandonou. Ele nunca abandona aqueles que seguram nas suas mãos. Amém? E se alguém aqui ainda não tem Jesus desse jeito, Ele está aqui essa noite. Ele está esperando você só segurar na mão dEle, porque se você quiser segurar na mão dEle, Ele vai levar você por caminhos de vitória, caminhos maravilhosos, caminhos de crescimento, até você chegar no céu. Quem recebe essa palavra aqui, dá glória a Deus.